Irmãos, então tá ali, ó. Babi colocou série Novo Testamento, que é esse ano, nós estamos fazendo. Esse mês de setembro, Filipenses, vai começar hoje. Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. E aí, eu quero que você fique de pé comigo, porque nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Ele na prisão, ele escreve uma carta para a igreja de Filipe, falando sobre a alegria. Então, você acompanha comigo, Filipenses capítulo 1, são 21 versículos, mas eu só vou ler alguns e a gente já vai se acomodar aí. Filipenses 1, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Ele está escrevendo uma carta, porque ele está preso para a igreja. Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria, diga alegria. Ele estava preso, lembrando dos irmãos, estava alegre. Em razão da vossa cooperação da causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Nesta carta de Paulo à igreja de Filipos, ele faz um relatório missionário sobre o andamento do trabalho dele e agradece à igreja pela recepção do Evangelho, pelo apoio ao ministério dele. Na igreja, na obra, como eu acabei de falar sobre nossa obra no Paquistão, a nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que já fez missões em muitos lugares. O pastor Nelson, pessoalmente, já fez missões em vários países, em muitos países. Já preguei para muitas pessoas fora do Brasil e aqui no Brasil também. Porém, ninguém faz nada sozinho. Eu não consigo fazer obra no Paquistão sem a ajuda dos irmãos. Em primeiro lugar está o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos ajuda, que derrama sobre nós sabedoria e entendimento. Mas nós não vamos conseguir fazer sem a ajuda da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele agradece à igreja, aos filipenses, porque além de tudo eles aceitaram o Evangelho, eles compreenderam a importância do Evangelho e eles ajudaram financeiramente, ajudaram a obra a andar, a seguir em frente. Então, nessa carta, a gente começa a entender e aprender o que a nossa igreja, o que as igrejas de forma geral é necessário fazer. Tem pessoas que vão, uma igreja missionária, tem alguém que vai até o lugar levar a palavra. Tem aqueles que estão orando pelos missionários, pela igreja. E tem aqueles que ofertam para que a obra consiga seguir. Se eu vou para o Paquistão, eu tenho que ter oração. Eu tenho que ir, alguém tem que ir. Mas eu tenho que pagar a passagem aérea, eu tenho que pagar o almoço, eu tenho que pagar tudo. Isso tudo se paga com dinheiro. E aí a igreja, ela compreendeu isso e ela fazia isso com o apóstolo Paulo. Ela dava recursos para que ele pudesse seguir, caminhar. Imagine se a igreja tivesse fechado o coração e não tivesse ajudado o apóstolo Paulo a seguir na obra. Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada. Por isso que o pastor Nelson gosta de semear, eu gosto de ajudar as pessoas, eu quero ver as pessoas crescendo, eu quero ver você abençoado. Eu quero ofertar na tua vida, eu quero semear na tua vida, eu quero que você tenha uma mudança de vida, porque evangelho é mudança de vida. Evangelho é quando Jesus vem, olha para você e fala: você tem que mudar a tua história, você tem que mudar a tua vida, você tem que mudar teu rumo. Evangelho não é só passar a mão na cabeça e ficar falando o que a pessoa quer ouvir. Isso não é evangelho.
Então, Paulo pregou pela primeira vez em Filipos, na segunda viagem missionária, lá pelo ano 49. E aí, já 12, 13 anos depois, é esse momento que ele está preso lá em Roma, lá pelo 61 depois de Cristo. Ele está aguardando a comparecer em frente ao imperador. Ele está numa prisão, mas eles deixavam ele transmitir o evangelho. Então ele começou a pregar para o carcereiro, ele começou a pregar lá dentro da prisão, ele começou a falar do amor de Cristo. E o mais interessante de tudo, que esse livro, que essa carta de Paulo é baseada em alegria. Então o título da mensagem dessa manhã é: que nada tire a sua alegria. Porque você tem que entender uma coisa: vão tentar tirar a tua alegria. Tem pessoas que não conseguem te ver feliz. Ela quer tirar a tua alegria. Então, quando você tem Jesus no teu coração, você tem que entender que você deve ser uma pessoa alegre. Coloca para mim, Babi, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Em quem você tem que se alegrar? No Senhor. Tem muitas coisas na nossa vida que a alegria é passageira. Então, você vai lá assistir o jogo do teu time, ele ganha, você fica alegre, mas saiu de lá, acabou a alegria, porque quem vai ficar alegre é o jogador, ganha 3 milhões por mês. Vai cair o Pix na conta dele. Você pagou para assistir o jogo, ganhou o jogo, você está feliz, mas acabou. Depois perde, você fica triste. O que Deus está falando é: alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria não pode ser uma alegria passageira. A nossa alegria tem que ser uma alegria constante, porque você é alegre no Senhor. Nada consegue te dar uma alegria tão grande quanto você está no Senhor. Alegrai-vos sempre. Você vai numa festa, você fica alegre. Acabou a festa. Não é legal o casamento? O pastor até vai embora. Fala, deixa eu liberar geral. Enquanto o pastor está lá, fica todo mundo assim. Aleluia. Glória. Paz, pastor. Já pegou lá a comidinha? Peguei. Aí eu falo, pastora, vamos embora para liberar a alegria. Pastor, vai embora, o DJ. Solta o som! Irmãos, vou contar um testemunho para você. Eu estava num culto uma vez e eu fui orar por um rapaz. E olha só como o pastor deve ser alegre. Eu orei por ele e falei assim: ó, vou te dar uma notícia, hein? Quarta-feira vão tentar te matar. Vai ter bala para todo lado, mas você vai sair livre. O pastor me conhece? Aí o outro pastor falou: não, ele não conhece você não. É uma outra igreja que eu fui, que pediram para orar pelo rapaz, não sei quem era. Ele era o maior bandido do pedaço. Bom, eu vou contar para vocês entenderem que tenho com alegria. Um dia eu estou andando aqui na Sapopemba, chegou um monte de cara do meu lado. Eu falei: pronto, estou assaltado. Uns 8 caras. Aí daqui a pouco sai ele no meio do caminho. Aí, pastor Nelson, é a glória de Deus. Eu falei: oh, meu filho. Minhas perninhas estavam assim, né? A paz do Senhor. Posso dar um beijinho no pastor? Eu dou até 2. Tudo bem. Me abraçou e tal. Ó, só para confirmar o pastor, viu? Os caras deram uns tiros lá, mas não morri. Foi bala para todo lado, quarta-feira, viu? Falei, aleluia. Tudo bem. Aí, irmãos, me convidaram para assistir um jogo de futebol. Nome do time, Sem Miséria. Aí fui eu lá na Zona Leste, lá em Itaquera, nas quebradas de Itaquera. Terminou o jogo, o rapaz chegou e falou assim: pastor Nelson,
o senhor se incomoda de ir lá no bar do Chico, lá a gente comer uma carninha, tá, os caras estão te convidando. Falei, vamos lá. Estava eu, o Lucas. Vamos lá. Entrei no bar, estava um batucão, né? E as mulheres, tudo, aquele batuque, né? Aí eu escutei o cara gritar, eu pedi para parar o samba agora, Pastor Nelson chegou. Eu falei, eita, que... Pastor Nelson chegou, para o samba. Aí eu entrei, né? Falei, Jesus, quem é que me conhece aqui? Quando eu vejo, é o cara era o dono do pedaço. Por favor, o melhor carne lá pro pastor. Eu falei, quem é o pastor? Ninguém sabia, não. Sou eu. O Lucas, pai, tá com moral na quebrada, hein? Aí gera carne e tudo, né? Irmãos, a alegria é tão engraçada. Aí daqui a pouco chegou o assessor dele, né? Que ele estava escondido lá. Tá? Eu nem vi ele falar a verdade. Chegou assim, eu sou assessor, não vou falar o nome do... Sou assessor. O senhor libera o samba? Eu falei, pode tocar o samba. O negócio... Eu falei, como é bom ver vocês alegres. Outra vez, me liga o cara, chefe da bateria de uma escola de samba de São Paulo grande. Pastor Nelson, o senhor vai lá na escola abençoar a gente? Eu falei, vou. Meu prazer vai ser o seguinte, o samba tocar, começar o samba, tocar a bateria, o senhor chegar na área e falar, Pastor Nelson chegou, pediu para parar, parou. Aí todo mundo para o samba, o senhor faz a reza. Eu falei, perfeitamente. E vou ganhar vocês tudo para Jesus. Irmãos, a alegria de Deus tem que estar com você todos os momentos da tua vida. Não quer dizer que você não vai ter tristeza, vai ter momentos de tristeza. Sim, você vai ter, eu tenho, nós temos. Porém, entenda que tudo está debaixo do controle do nosso Deus. Tudo está no controle de Deus. O que você não precisa é duvidar que Deus está controlando e trabalhando na tua vida. As coisas que acontecem na tua vida, às vezes você não entende. Por isso que a Bíblia diz, alegrem-se sempre no Senhor. Porque quando você fala, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Ele vai te dar oportunidades, Ele vai abrir caminhos para você, Ele vai fechar portas, Ele vai abrir portas, Ele vai te colocar em lugares que você não imagina. Ele é o teu Deus, Ele é o Deus que faz você se alegrar. Porque vão tentar tirar essa alegria de você, vão tentar falar coisas contra você, vão tentar lançar dardos contra a tua vida, vão tentar dizer um monte de coisa que não tem nada a ver, para tirar a alegria de você. Mas se você está firmado em Cristo, a alegria do Senhor é a tua força. Não interessa, irmãos. Dá uma tristeza, né? Falaram. Deixa falar, deixa criticar. Você está fazendo a obra? A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não é bebida nem comida. Não é. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Isso está lá no livro de Romanos 14, 17. Você tem que entender o seguinte: eu estou na presença de Deus. O apóstolo Paulo estava lá, na prisão. Mas ele se concentrou na alegria. A alegria, nesse texto, ele é falado 16 vezes. A alegria é o que você tem que ter na tua casa. A alegria é o que você tem que ter na tua vida. A alegria é o que você tem que ter, você já acorda alegre. Irmãos, você acordou, olhou no espelho, está respirando? Fica alegre. Estou respirando. Eu ganhei mais um dia. Eu tenho um trabalho. O problema é que a gente, às vezes, não consegue entender o cuidado que Deus tem com a gente. Você já parou para pensar o cuidado que Deus tem com você? Você tem que se alegrar. E o apóstolo Paulo diz assim: sou capaz de alegrar-me quando as circunstâncias são desagradáveis. Ou pior ainda, quando estou sob risco de vida. Então você está lá, pregando o evangelho. O apóstolo Paulo estava lá, falando de Jesus, e ele estava com risco de morrer.
mas ele estava alegre. Às vezes a gente tem tudo e a gente não entende, vem uma tristeza no coração, vem algo que você fala, nossa, eu não estou legal. Vem uma depressão, vem um pânico, vem um medo. Aí você, por que entrou isso no teu coração? Por que você está com medo? Quantas pessoas chegaram aqui na igreja e, pastor, eu tenho medo de dirigir. Eu oro, daqui a estar dirigindo para todo lado. Larga a mão. Seja feliz, seja alegre. Seja constante no Senhor. Pastor, eu tenho medo de sair de casa. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Começa a tirar esse medo de você e começa a colocar alegria. Não interessa, irmãos, no teu trabalho, na tua casa, na faculdade, tudo que você se propor a fazer, você vai ter adversário. Você nasceu, já na concepção, você teve que correr mais que os outros coleguinhas. Todo mundo que está aqui correu primeiro. Chegou a primeira medalha de ouro. Tá aqui, ó. Aí você nasceu abençoada. E aí o que acontece? Você começa a formar. Você veja, a Luma está ali, ó. Bebezinho, daqui a pouco ela vai estar correndo aqui. A Olívia, o Davi, o Guilherme, as criancinhas que vão nascendo. E vão vir mais aí, estou avisando. E aí, começa a crescer em graça, sabedoria. E Deus fala assim, eu quero essa criança alegre. Você tem que formar o teu filho feliz. O Lucas. Você tem que formar teu filho feliz. Ele tem que ser feliz. Ele tem que ver o pai e a mãe dele feliz. Porque você vai transmitir para o teu filho e para a tua filha que a alegria do Senhor, a alegria que você tem não vem de você. A alegria que você tem não vem do que você tem. A alegria que você tem vem do Deus Todo-Poderoso. Tira medo. Eu estou com medo de ficar desempregado. Estou com medo do dólar. Estou com medo disso, estou com não vou falar o nome dele. Estou com medo. Para. Siga a tua vida, porque a alegria é um fruto do Espírito. Nós nesse mês aqui não falamos do livro de Gálatas, fruto do Espírito. A alegria faz parte do fruto do Espírito. E quando você está em provação, a Bíblia diz que você tem que se alegrar na provação. Por quê? Vamos ver lá na Bíblia, Tiago 1, 2. Eu estou numa prova, pastor Nelson. Olha só. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, de alegria, o fato de passares por diversas provações. Considere alegria o fato de você passar por diversas provações. O que está no 3? Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E no 4? E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, presta atenção, toda dificuldade, toda luta que você está passando, é para te preparar. Tudo que você passa, que é dificuldade, é para você ter um preparo. Se você quer crescer na tua vida, você vai ter dificuldade para você crescer. E de quantas vezes eu e você chegamos num momento e falamos assim, daqui eu não saio mais, daqui eu não consigo mais sair daqui. E você está aqui. É mesmo, né, pastor? Eu venci. E você vai vencendo a cada dia. Por quê? Porque as dificuldades que surgem para você, é para você se aperfeiçoar. A Marcela deu testemunho aqui, estava assistindo um testemunho da Marcela essa semana. A minha mãe falou, é a Marcela, né? Eu falei, mãe. Ela não queria o AB? O que ela teve que fazer para conseguir o AB? Estuda perturbada. Não tem como. Não adianta chegar lá e chutar as questões, não vai conseguir. E aí ela consegue o certificado. Glória a Deus. O que trouxe para ela? Alegria.
E aí o que acontece? Você tem o certificado, estou dando exemplo dela, tá? O certificado. Só que esse certificado traz uma alegria, só que depois ela vai trabalhar. O que vai ter lá no trabalho dela? Lutas, dificuldade. E ela vai falar, para que eu tirei esse negócio? E aí ela vai vencendo causas. E aí ela vai tendo alegria. Vai ter situações que ela não vai ter vitória. Como nós, nem tudo a gente tem vitória. Tinha um rapaz no meu prédio que falava assim, pastor, é só vitória. Eu falei, não, meu irmão, não é só vitória não. Porque tem as igrejas que falam, só vitória. Irmãos, não existe nada que é só vitória. Nem o grande bicampeão mundial, às vezes perde. Que é o Corinthians, no caso. De vez em quando a gente perde. Não é sempre isso. Não é só vitória. Aliás, nós temos derrotas também. Nós também somos derrotados. Porque a derrota faz com que a gente cresça. Porque quando você perde, você começa a entender o seguinte: aonde eu preciso melhorar para ter vitória? A derrota às vezes pode nos trazer alegria, de você compreender quem você é no reino, quem você é para Deus. Quem é você? Quem sou eu? Qual é a grande alegria que nós temos que ter? É de compreender quem nós somos. O apóstolo Paulo estava na cadeia, ele compreendia quem ele era. Ele era uma pessoa que veio para a terra, escolhido por Deus, para trazer a mensagem de Deus, para trazer cartas que nós estamos lendo hoje, depois de 2000 anos, nós estamos lendo as cartas dele, porque ele foi um escolhido de Deus. Ele passou por tribulações, mas ele tinha alegria por estar servindo ao nosso Deus. Então ele fala assim, ó, esse versículo é o versículo que eu acho muito chave. Vamos a partir do versículo 3 de novo, de Filipenses, capítulo 1. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Então ele está falando assim, olha, eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me recordo de vocês. Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria. Vocês já perceberam nas reuniões que eu oro por cada um de vocês, falando o nome de cada um de vocês? O nome do teu filho, o nome da tua filha, o nome da tua família? Porque eu amo você de verdade e eu sei quem você é. Então eu sei quem eu sou no reino de Deus. E eu tenho que conhecer quem Deus colocou na minha responsabilidade. O apóstolo Paulo está falando aqui, eu oro em vosso benefício, em razão da vossa cooperação, por causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Agora o versículo 6, Tiago, presta atenção. Eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na tua vida, vai concluir até o dia de Cristo. Mas pastor, Cristo não voltou e eu, assim que você morre, conclui a tua obra na terra. Qual é a validade do cristão na terra? Até quando Deus fala, olha, ele terminou a obra que ele tinha que fazer. Ele terminou a boa obra. Por isso que a Bíblia diz que a morte do cristão é alegria no céu. Porque você termina a obra. Então não passe por essa terra sem terminar a obra que Deus colocou no teu coração, na tua mente, para você realizar. Não passe nesse mundo sem ser a bênção que Deus preparou para você. Porque você tem que entender o seguinte, você tem uma esperança. E a Bíblia diz que você tem que se alegrar na esperança. Coloca para mim, Babi, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, presta atenção. Quando você recebe uma promessa, você está no culto, ou na palavra, Deus fala com você, Ele te dá uma promessa. A promessa não significa nada. Muitos morreram sem receber a promessa. Então tem muita gente que sai em igreja atrás de revelação. Isso não significa nada.
Revelação não significa nada, irmãos. Porque tem muitas pessoas que não chegam a receber a promessa que foi revelada. Deus, Ele faz a parte dele. E Ele espera que nós façamos a nossa parte. Então, eu vou voltar aqui para você entender. Pedir para a Babi voltar lá. No livro de Romanos 12, né? Foi o último que eu pedi, né? Alegrai-vos na esperança. Então, por exemplo, você recebe uma palavra, você está num culto, você está na Bíblia, você lê, Deus te dá uma esperança, uma promessa. Algo que Deus fala, olha, eis que estou aqui e que farei assim. Então você tem que fazer o quê? Se alegrar. Você recebeu uma palavra de bênção sobre a tua vida. Algo que Deus vai fazer na tua vida. Irmãos, quando é luta, é no outro dia que chega. Agora, quando é bênção, demora. Se Deus fala assim, eis que tocarei... Aconteceu comigo assim. Eis que segurou eu minha mão, a mão da pastora. Eis que a partir de amanhã o negócio vai pegar. Não separa. Vai passar um vento. Assim que falou comigo. Vai passar um vento. E vento passou mesmo. Então, como é que é, pastora? Tempestade. Então, olha só. Alegrai-vos na esperança. Então, o que Deus está falando? Que alegra. Fique alegre. Agora começa a nossa parte. Então Deus fala assim, olha, eis que eu farei sobre vós essa bênção. Você fica, aleluia. Eita, que meu carro chegou, minha casa chegou. Vou casar. Vou ter um filho. Vou ter uma netinha, um netinho. Glória. Só que continua. Sede pacientes na tribulação. Aí começa a nossa dificuldade. Ser paciente na luta, irmãos. Quem gosta? Alguém aqui já orou assim, Senhor, me dá uma luta. Mas uma luta daquelas grandes, hein? Tem alguém aqui, algum irmão? Eu já passo o microfone para você agora. Jesus, eu estou na boa. A minha vida está muito tranquila, Jesus. Eu tenho carro, casa, apartamento, mulher bonita, roupa boa. Me dá uma luta. Queria uma luta, assim, uma daquelas assim, tipo Jó. Tem alguém aqui que está a fim de entrar nesse mistério? Não, né, irmão? Ninguém. A gente quer bênção. Só que Deus fala assim, para você receber a bênção, você tem que ser paciente. Você tem que orar. Você tem que clamar. E você tem que buscar a minha presença. E se alegrar no Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Perseverar na oração. Perseverar na oração. Para você ser alegre, você precisa ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Oração? Perseverar na oração? Aí Deus pergunta para você, você está pedindo aquilo para mim, mas como é que está a tua perseverança na oração? Oração? Senhor, está fraco. Preciso melhorar, Senhor. O pior é aquele que fala assim, estou orando por você. Só que a pessoa não ora, só está com conversinha. Oração, irmãos, ela muda tudo na tua vida. Às vezes as pessoas não entendem. Sabe por que às vezes tem uma luta na tua vida? Aquele filho, aquele chefe, aquele tio que chega na tua casa, abre a geladeira, quer tomar uma cerveja. Você fala, Jesus, tem misericórdia. Sabe o tio? Deus está falando, ora. A gente reclama, murmura, fala mal do tio, fala mal da tia, fala mal do filho, fala mal do marido, mas não ora. Você não vai resolver o teu problema murmurando. Você não vai resolver o teu problema falando. Você vai resolver o teu problema com o Espírito Santo em oração. Olha só. Perseverar na oração. Por isso que ele fala que perseverar na oração é porque você não vai receber o teu milagre na primeira orada. Você dá uma orada e fala, não, Jesus já vai resolver. Não. Jesus tem muita gente para atender. A fila é grande. Perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Tem uma esperança. Se alegre nela. Seja paciente na tribulação. Tem uma tribulação?
tem que ser paciente. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Você tem que entender o seguinte: às vezes a gente tem luta, que é para Deus olhar para mim, para você, para dentro de nós e ver qual é a nossa expectativa com Ele. Qual é a tua expectativa com Jesus hoje? O que você quer dele? Deus está falando assim: eu quero que você seja feliz, eu quero que você seja alegre, eu quero que você tenha alegria no teu coração. Mas você quer ter alegria no teu coração? Versículo 13 é o que nós já fizemos aqui uma vez, vamos voltar a fazer, que é isso. Romanos 12, 13. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Quem são os santos? Nós aqui da igreja. Lembra que eu fiz um evento aqui uma vez? Todo mundo trouxe presente para todo mundo. Você faz isso, hoje eu vou trazer um presente para a Larissa. Não interessa, vou trazer. Vou trazer um presente para a Débora Rodrigues. Vou trazer um presente para a pastora Lu. Algo que seja... Quando você começa a entender isso, que você é a própria presença do Espírito Santo, porque você é um templo do Espírito Santo, você começa a mudar vidas. Cooperar com os santos nas suas necessidades, praticar a hospitalidade. Praticar a hospitalidade. Seja uma pessoa abençoada. O 14 é bem difícil. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Agora o 15, que na verdade é onde eu queria parar. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam. A alegria é algo contagiante. Quando alguém se alegra, você se alegre com a pessoa. E quando alguém chora, você chore com a pessoa. Quando você está feliz, eu estou feliz. Quando você está triste, eu também estou triste. Eu quero que nesta manhã você saia daqui sabendo que Deus te formou para ser feliz e alegre. Quem normalmente tira a alegria de nós? Nós mesmos. Você consegue nesta manhã entender que Deus te fez para ser alegre e que a tua vida é uma vida debaixo da graça de Deus? Você consegue compreender nessa manhã que esse é o dia que o Senhor fez? Esse é o dia que o Senhor agiu? E alegremos-nos e exultemos esse dia. Se você está aqui nessa manhã, você está debaixo do Salmo 118, 24. Se você está aqui nessa manhã, é porque o Senhor fez o dia para trazer uma mensagem para você se alegrar. Queria pedir para a Babi colocar o Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor fez para a tua alegria. Esse é o dia com que nos presenteou o Senhor. Festejemos e regozijemos nele. O Senhor te presenteou com esse dia. A gente brinca, o pastor brinca, eu gosto de alegria, irmãos. Eu sou um pastor que gosta de felicidade. Eu gosto de ver os irmãos alegres. Eu gosto de ministrar de maneira alegre. Eu quero que você tenha paz. Eu quero que você tenha alegria na tua casa. Eu quero que todos que olhem para você saibam que você é de Deus e que Deus verdadeiramente brilha na tua vida. Você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para a China, você pode ir para a Uganda, você pode ir para o Paquistão. Todos vão olhar o brilho do Senhor em você. Vão olhar e falar, esse daí é diferente, essa daí é diferente. Esse é o dia que o Senhor fez
Alegre-se. Alegre-se porque você está avançando. Alegre-se porque Deus está abrindo portas para você. Alegre-se porque Ele dá oportunidades para que a gente cresça. Vou voltar lá em Filipenses 1, para a gente já ir para o finalmente, para você entender algo. Filipenses 1, no versículo 12. E no versículo 13. Presta atenção, que agora é o segredo, pastor. É o segredo. Você às vezes não entende. O que você está fazendo nessa empresa? O que eu estou fazendo aqui nessa faculdade? Por que eu estou trabalhando com isso? Por que aquilo? Porque, agora... Você não está onde você está sentado por acaso. Você não está onde você mora por acaso. Então vamos lá. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. Você está onde está por causa de Cristo. Qual é a tua prisão? Às vezes você está trabalhando num lugar, você vai, eu não aguento mais trabalhar aqui. É uma certa prisão, né? Porque você tem uns boletos para pagar. Se eu não tivesse os boletos, eu pedia demissão. Mas os boletos te prendem lá. Mas é Cristo que está esperando você fazer algo para Ele movimentar você. Presta atenção que eu vou dar uma dica aqui. Isso acontece comigo, eu entendo isso. A vida espiritual é como um videogame. Você tem que passar de fases, não é isso? Videogame lá? Às vezes o Espírito Santo de Deus está esperando você passar de fase, mas você não sai do lugar. Presta atenção. O que Deus faz, Ele faz. O que é para você fazer, Ele não vai fazer. Então, às vezes, Ele fica esperando você trazer uma palavra para alguém. Às vezes, Ele fica esperando você ministrar na vida de alguém, para Ele tirar você daquele lugar e te promover para outro lugar. Mas você fica com vergonha. Eu não sei se eu falo. Eu não sei se eu... Abra a tua boca. Começa a orar, começa a falar com Deus, começa a pedir a direção de Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui, eu estou alegre porque eu estou na prisão, porque Deus me colocou aqui, Jesus, para eu pregar para esse povo aqui do palácio. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Versículo 14. Versículo 14 agora. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Vocês não vão querer que eu seja preso para vocês pregar, né? Pastor Nelson está lá preso na cadeia. Gente, vamos pregar, o pastor está preso. Né? Lê mesmo, Luma. Que Deus está falando assim, olha gente, igreja, avance. Pregue a minha palavra, pregue no Paquistão, pregue aonde eu abri a porta para vocês pregarem, porque eu estou nesse lugar. Porque Deus começa a movimentar, Deus começa a trabalhar, Deus começa a movimentar, Deus começa a trabalhar na tua vida, Deus começa a trabalhar na tua casa. O Espírito Santo começa a olhar para você e Ele começa a trabalhar na tua vida. Ele começa a tocar nos teus. Ele começa a abrir caminhos na tua vida. Quando você entende, você está lá naquele lugar, porque foi Cristo que te colocou ali. E se Ele quiser tirar você dali, Ele vai tirar. Ele vai movimentar você. Ele vai trabalhar você.
Na oração da madrugada, o pastor Álvaro deu um testemunho maravilhoso. Eu vou falar. Ele trabalhava numa empresa, ele precisava que a empresa demitisse ele, porque tinha um cascalho, né? Mas ele sempre foi fiel, dizimista na casa do Senhor, ofertante. E os colegas pediram demissão, saíram para outra empresa, e ele ficou orando, e ele recebeu uma palavra. E nessa palavra ele se firmou. E aí quando ele chegou na segunda-feira na firma, o chefe falou, vou te mandar embora. Ele falou, aleluia. Porque ele recebeu o cascaio dele. E aí acertou todas as contas lá. Mateus está lá, mas naquela época tomava uma madeira, era uma maravilha. E quem é pai, quem é mãe sabe. Você quer o melhor para o teu filho. Você quer o melhor para a tua família. O que Deus fez? Deus tirou o pastor Álvaro daqui, porque encerrou a obra aqui e trouxe para cá. Porque tem uma obra aqui. Não se iluda você. Presta atenção. Presta atenção. Eu e você, nós estamos na terra a serviço do Rei da Glória. Mas não por palavra, por ação. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E aí, quando você falar assim, não, eu estou aqui, porque Deus me colocou aqui, e aqui eu serei luz para esse povo. E você começa a ser luz naquele lugar. As pessoas começam a olhar para você de maneira diferente. E Deus começa a olhar para você. A luz do Senhor começa a estar em você. E Ele fala assim, vou promover esse daí, essa daí. Porque está precisando de uma promoção. E aí Ele começa a te colocar ao lado de pessoas poderosas. Ao lado de pessoas que precisam ouvir a tua palavra, a palavra dEle. Um dia eu estive de frente com um príncipe do Dubai. Homem muito poderoso. E o meu amigo falava para mim, não fala de Jesus, não fala de Jesus. Fala que você não tem religião, você não crê em nada, você só crê no dinheiro. Se não fala. Se ele perguntar, você tem religião? Você fala, não tenho nada. Não quero saber a religião. Ele era egípcio, é egípcio. Eu falei, não é possível, esse homem não vai perguntar nada para mim? Tá doido? Cheguei no restaurante dele lá em Dubai, aquele monte de segurança, o cara lá no fundo lá, aquela roupa, né, tradicional. Eu estava de terninho, gravatinho, vestido. Ele olhou para mim, a primeira pergunta que esse homem faz para mim, que Deus você serve? Eu falei, agora lascou. E aquele monte de segurança em volta dele, e o meu amigo atrás fazia assim, ó. Não fala. Eu olhei para o homem, não foi tão rápido, viu, irmãos? Porque na hora você fica, agora lascou mesmo. Eu fiquei pensando em Pedro. Eu olhei para ele, fiquei assim uns minutinhos olhando, né? Falei, e agora, o que eu faço? Um falou para não falar. Ele perguntando, por que Deus que eu sirvo? Nesse momento eu falo, eu não sirvo Deus nenhum, ou eu falo, eu sirvo ao Senhor Jesus. E aí, você vai fazer o quê? O cara é todo poderoso. Eu olhei para ele, falei, agora, pastora Lu, Deus abençoe, vem me buscar. Eu olhei para ele e falei assim, eu sirvo ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. O egípcio olhou para mim e falou, você é louco, você não tem nada na cabeça. Eu falei, ele olhou para mim, falou, eu encontrei um cristão fiel. Sentamos lá, eu fiquei meio arisco, né, sentamos lá. No outro dia, ele ia me pegar no hotel para me levar para Abu Dhabi. Nunca mais ele apareceu. Perdi o negócio. Nunca mais. Mas honrei o Senhor. E aí o egípcio falou para mim, você fez um grande erro. Falei, que erro que eu fiz? Se você falasse, eu sirvo Jesus Cristo, acabou. Mas você falou, eu sirvo Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você fez coisa na cabeça dele. Ele ficou nervoso. Hoje, irmãos, pensando, analisando, eu falei, eu honrei o nosso Deus.
Deus me colocou naquele lugar para saber se eu verdadeiramente teria coragem de anunciar o nome dele para aquele homem. E é isso que eu quero que você entenda. Quanto mais você anuncia o evangelho, mais Deus vai te colocando desafios. Você provar e mostrar para ele que você verdadeiramente serve a ele em espírito e em verdade. Não é fácil, eu não estou falando que foi fácil, não estou falando que eu sou melhor que ninguém. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: você vai participar de alguns desafios na tua vida, que você vai ter que ter coragem de assumir o teu Deus, o teu Senhor. Não apenas cantar o hino e depois esquecer que você cantou, mas você vai ter oportunidade de provar que você verdadeiramente é alegre e se alegra no Senhor. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus.